Uma das maiores dificuldades que eu tive depois que meu filho nasceu, e até agora eu tenho, foi de manter um diálogo com outras mães em que os assuntos não estivessem relacionados à maternidade. É muito comum, depois que a criança nasce, a mulher perder a própria identidade. Ela deixa de ser a Priscila, a Mariana, a Fernanda, para ser a mãe do Enzo, do Cauã, do Gabriel. E uma coisa que eu percebo é que socialmente o amor materno está muito atrelado à anulação. Quanto mais eu me anulo, quanto mais eu deixo de me cuidar, quanto mais eu faço por mim, mais eu amo meu filho. É muito comum ouvir mães que falam: não, eu deixei de comprar tal coisa para mim porque meu filho vem em primeiro lugar. Mas até que ponto é importante o filho vir em primeiro lugar? Será que eu realmente sou uma boa mãe se eu deixar de comprar um sapato para mim para comprar 10 sapatos para meu filho de 3 meses que nem anda ainda? Será que eu não consigo ter um equilíbrio entre me cuidar e cuidar do meu filho? Será que realmente me anular me torna uma boa mãe? Porque vamos pensar, será que meu filho precisa de uma mãe que não se cuida, que não treina, que come correndo, que prepara as refeições dele todos os dias, o lanche para a escola, mas na hora que vai almoçar come um miojo? Será que o meu filho precisa de uma mãe que não consegue ir numa manicure porque precisa comprar uma fralda Pampers? Porque o meu filho merece o melhor? Mas se meu filho não tem alergia, eu não posso ter o equilíbrio entre comprar uma fralda relativamente boa e ir na manicure? Porque essa conta dessa autoanulação, ela vai chegar para a criança. Ela vai chegar mais tarde, quando o meu filho tiver com 20 anos, ele quiser viver a própria vida, eu começar a fazer chantagem emocional de que quanto eu cuidei dele, me anulei e ele tá me abandonando. Enquanto eu aprisiono meu filho em querer que ele cumpra os sonhos que eu tive, porque eu não consegui fazer isso para cuidar dele, por exemplo. Quem tem o desejo de, sei lá, o filho ser advogado, porque a mãe gostaria de ter sido advogada, só que ela se anulou, não voltou a estudar porque preferiu cuidar do filho ou investir nos estudos dele. E até porque quando eu começo a me cuidar, vem a culpa materna. A culpa de não estar sendo uma mãe boa. Porque se eu estou gastando comigo, eu não estou gastando com meu filho. Então eu não sou uma boa mãe. Se eu estou saindo com as minhas amigas em um final de semana e não estou numa relação simbiótica com meu filho grudada 24 horas, eu não sou uma boa mãe. Até porque toda mãe que já saiu sem o filho já sofreu essa questão de perguntarem: você tá aqui, cadê seu filho? Com quem tá seu filho? Ninguém pergunta pro pai ou pro genitor onde está a mãe quando ele sai. Mas na relação materna tem isso, porque a sociedade espera que a gente fique 24 horas com os nossos filhos, em que a gente abdique de uma vida, da nossa vida, dos nossos sonhos, para ficar em prol de uma criança 24 horas. Então, eu gosto muito de viajar sozinha e não é em todas as viagens que eu vou que meu filho me acompanha. E é muito engraçado ver a cara de espanto de algumas pessoas quando eu falo que eu tenho filho e que meu filho não tá ali comigo. Em que eu estou feliz em de não estar ali com meu filho. Eu percebo assim, já vi vários posts assim das pessoas falando: nossa, como é horrível sair com o filho, porque sem o filho. Se a gente vai numa viagem, a gente fica pensando que ele poderia estar aqui e tal. Gente, eu não tenho isso. Eu vou numa viagem, eu não penso como o meu filho, como eu gostaria que o meu filho estivesse aqui. Eu aproveito a viagem porque eu quero estar sozinha, eu preciso desse momento. Então, o Winnicott, que foi um psicanalista, ele diz que uma mãe suficientemente boa é aquela que faz o seu filho se livrar dela. É a gente trabalhar a autonomia da criança. O meu filho, eu não sou uma boa mãe pelo nível, eu não meço essa questão de ser boa ou mãe ruim
pela quantidade de anulação que eu tenho, pela quantidade de dinheiro que eu gasto com meu filho ao invés de gastar de mim, gastar comigo, pela quantidade de vezes que eu deixo de fazer algo para mim para fazer pro meu filho. Eu sou uma boa mãe todas as vezes que eu trabalho a autonomia do meu filho, que eu preparo o meu filho para a vida, eu preparo o meu filho para ele não estar comigo, né? Eu preparo o meu filho. Eu sou uma boa mãe quando eu ensino meu filho a cozinhar, limpar a casa, quando eu ensino meu filho a pegar um ônibus, quando eu ensino o meu filho a ser gentil com as pessoas, quando eu ensino ao meu filho a frustração, que ele não vai ter tudo que ele quiser no momento que ele quer, que eu ensino ao meu filho o limite, que eu ensino ao meu filho a falar não, e que principalmente eu ensino ao meu filho que eu sou um indivíduo também, mereço cuidar de mim e ter tempo para mim que não seja com ele. Então, assim, eu vou ser uma mãe cada vez melhor quando eu me colocar em primeiro lugar e cuidar de mim. Por quê? Porque eu não vou jogar todas as minhas frustrações, todos os sonhos não realizados, toda a minha angústia, tudo que eu deixei para trás em cima do meu filho. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito competitiva, eu gosto de artes marciais, eu gosto de sair no soco com com as pessoas. E teve uma época da minha vida em que eu tinha parado com isso e coloquei meu filho no jiu-jitsu. E o meu filho começou a participar de alguns campeonatos, só que o meu filho não gosta. E aquilo para mim foi o fim. E eu lembro todas as caras e todas as raivas que eu ficava quando chegava no campeonato. Ele falava que ele não queria entrar, que ele não queria competir. E até hoje ele fala. Ele parou de fazer jiu-jitsu para ir pro futebol. Eu falo, quer voltar pro jiu-jitsu? Eu vou. Aí ele fala, eu vou voltar pro jiu-jitsu, mas eu não vou competir. Eu queria até que o meu filho fosse um competidor. Eu vejo alguns vídeos de algumas crianças lutando, eu acho extremamente lindo. Só que meu filho não vai ser esse tipo de criança. Então eu não vou ficar perturbando meu filho. Por que eu não vou perturbar o meu filho em relação a ele competir ou não? Por quê? Porque eu estou trabalhando isso em mim. Eu gosto de competir, então eu estou pagando uma academia, eu estou treinando e eu vou competir. Então, quando eu realizo as minhas coisas, quando eu faço as coisas por mim, eu paro de perturbar o meu filho. Eu paro de jogar as minhas frustrações nele. Então, essa anulação materna não é algo bonito, não é algo saudável, né? Quando você sai com suas amigas, que você fica o dia inteiro falando sobre o seu filho, sobre criança, isso não é bacana. Eu não quero sair com mães que vai falar da criança o dia inteiro. Eu quero saber sobre como você está ganhando dinheiro, como que faz para viajar mais barato, que lugar que você foi, que você viajou, que você gostou, o restaurante em que você comeu, o treino que você está fazendo que está dando certo. É muito ruim conversar com algumas mães em que o centro da vida delas são os filhos. O centro da sua vida não tem que ser o seu filho, o centro da sua vida tem que ser você. Quanto mais você cuidar de você, melhor você vai ser para o seu filho. Não é o contrário, né? Quanto mais você se anular, mais você vai prejudicar o seu filho. Então, urge uma necessidade das mulheres, principalmente, terem hobbies, principalmente mães, saírem sozinhas, saírem com as amigas, né? E trabalhar principalmente a questão de não ser necessária para os filhos. Porque dói você saber que você não é necessária para o seu filho, que seu filho vai saber se virar sozinho. E muitas mães não conseguem se cuidar porque não conseguem lidar com o fato de que o filho não precisa delas. Porque se eu começar a fazer as coisas pra mim, eu vou perceber que o meu filho não precisa de mim. E isso vai me machucar. Por quê? Porque você não tem repertório. Você a vida inteira cuidou. Quando você. Todas as vezes em que você tentou se sentir amada, sendo uma fazedora compulsiva, fazendo pros outros, quando você para de fazer, você para de se sentir amada. Então, assim, como que você vai trabalhar o amor próprio? Amor é ação. Então você vai ter ações em relação a você. O que você quer fazer? Ah, a vida inteira eu quis fazer um curso de culinária. Vai fazer seu curso. Seu filho não vai morrer se passar uma hora do dia longe de você. Ah, eu quero ir treinar porque eu não estou satisfeita com o meu corpo. Vai. Ah, eu quero não fazer nada. E não quero ouvir criança por meia hora todo dia. Faça isso. Porque cada vez que você trabalhar mais as suas questões, você vai ser uma mãe melhor.
Então, assim, não meça e se compare em ser uma boa mãe pela quantidade de anulações que você faz. Você não é uma péssima mãe por você estar cuidando de você, por você estar indo na manicure, estar indo na academia, por você comprar o lanche e comer sozinho e não dividir com a criança. Você não tá sendo uma mãe ruim. Você tá prejudicando seu filho toda vez que você se anula. Quanto mais você cuidar de você, quanto mais você se amar, melhor mãe você vai ser.